Acessibilidade livre. TTS Supremo. Por Neymar Borges da Silva. Muitas vezes quando um determinado fabricante ou um determinado desenvolvedor solicita para a gente que a gente consinta com algumas coletas de dados referentes ao nosso software e ao nosso hardware, a justificativa é a de promover no software deles melhorias, atualizações e correções de bugs com base nessa amostragem feita através dessa coleta de dados. Esse é um argumento muito válido, esse é um caso em que é pertinente que a gente TTS Games e TTS Help. enfim, consinta, é claro, sempre levando em consideração quem é que está fazendo essa solicitação. Eu, por exemplo, sempre participo dessa coleta de dados que é proposta pelo Debian, por exemplo, porque eu confio no Debian, e eu não confio no Debian porque ele é o Debian, eu confio no Debian porque ele é um software livre, então ele tem vontade, enfim. O Debian, ele nunca vai dizer para mim assim, ó, se você não aceitar essa coleta de dados, o seu software vai ter um desempenho mediano. Então, quando você tem esse tipo de argumento vindo de um determinado desenvolvedor, é porque essa coleta é no mínimo questionável. Mas, supondo-se que a origem seja uma origem confiável, eu não vejo problema nenhum. A intenção desse vídeo e a intenção dos testes que eu fiz com o Talkback e com o Geshu foram a de promover eu mesmo esse tipo de teste e incentivar você a promover você mesmo esse tipo de teste. Um teste que vai levar em consideração o seu uso, o uso que você faz do seu dispositivo, o dispositivo em questão e o software que está embarcado nele. No meu caso aqui, o dispositivo em questão é o Galaxy A30, o software que está embarcado nele aqui é a One UI 3.1 e o sistema operacional é o Android 11. Então é com base nesse conjunto de software e de hardware, somado ao uso que eu faço, que é um uso bem intenso. Tipo, eu moro bem longe da cidade onde eu trabalho, então tipo, eu moro na cidade A, eu ainda preciso cruzar a cidade B para aí sim chegar na cidade C, que é a cidade que eu trabalho. Beleza? Inclusive a cidade que eu trabalho começa com C, inclusive. Então veja que eu preciso ter uma série de coisas funcionando no meu hardware e no meu software que não vão me deixar na mão. E assim, sem esquecer o agravante de que eu trabalho à noite. Então eu saio às 10 horas da noite de casa, enfim, para bater o meu cartão 15 para meia-noite. Então eu passo aí um bom tempo andando na rua de noite. E vocês sabem que o nosso dispositivo ele também funciona como uma espécie de bengala virtual nossa, né? Então, levando-se em consideração todo esse conjunto, que aí sim justifica, por exemplo, que justifica a teoria personal da coisa, porque eu fiz uma crítica sobre essas, digamos, essas opiniões que, enfim, tipo, sei lá, o canal lá diz o que é melhor usar e aí depois te enrola dizendo que, bom, o que é melhor para usar vai depender do teu uso. Eu acho realmente isso uma coisa de enrolador, né, de embromação. Porém, esse tipo de coleta aqui que está sendo feita, ela precisa levar em consideração o uso realmente, ela precisa levar em consideração o dispositivo que você tem, ela precisa levar em consideração o sistema operacional que você está utilizando, porque ela é uma amostragem. E é essa amostragem que eu proponho a que você também faça, para que a sua opinião seja mais qualificada e não fique refém dos seus próprios gostos, né? É muito saudável a gente confrontar nós mesmos de vez em quando, confrontar os nossos próprios gostos, confrontar as nossas próprias opiniões, enfim, confrontar o nosso ego de vez em quando é muito bom, né? Até porque a gente vive num sistema que procura sempre massagear o nosso ego para tirar alguma coisa da gente, um sistema que vive tentando nos mimar
e nos manter focados sempre na nossa bolha, né, para que a gente não saia dela, para que a gente fique confortável nela e com isso acabe sempre dizendo sim para tudo. Então a intenção desse conteúdo, desse teste, é promover em você esse desejo saudável de questionar. E aí quando você for aí fazer os testes também com base no seu uso, com base no seu hardware e com base no seu software, você também vai produzir conhecimento. E aí é com base nesse conhecimento que você vai opinar quando alguém te perguntar, escuta, como é que está determinado leitor de telas aí no seu, contigo aí? Olha, aqui comigo eu estou usando o leitor de tela tal, eu tenho um aparelho tal e o sistema que eu estou usando é tal. O desempenho dele está assim, 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 assim. Sacou? Isso é uma maneira de você tratar com seriedade o assunto. O que você não pode é tipo ser uma pessoa do meio e chamar o leitor da Google de M, ou então dizer que o leitor lá não presta porque é comunista. Aliás, se você tem essas opiniões, a sua audiência aqui é desnecessária aqui no TTS. A gente não curte preconceito aqui, então se você tem preconceito com um leitor de telas pela sua origem ou pela empresa que desenvolve ele, enfim, na porta da rua é serventia da casa. Bom, feitas essas observações, eu vou pôr agora aqui então na tela para a galera da baixa visão que não tem deficiência visual, o gráfico demonstrando que o desempenho energético do G-Shu, o Talkback foi testado no dia 14 e o G-Shu no dia 15. E o teste ele consistiu da seguinte maneira: eu tirei da tomada no dia, veja que interessante, às 6 horas da manhã do dia 14, eu tirei o meu telefone da tomada Talkback, com 18 megabytes de uso de memória RAM. E esse telefone ele só foi pedir bateria para mim a 1h20 da manhã do dia 15. Então, tipo, eu fiquei quase 19 horas utilizando o meu telefone neste dia 14. No dia 15, às 6 horas da manhã, eu tirei megabytes o telefone de da uso tomada, de memória já com RAM. o G-Shu, e eu fui até às 8h20 da noite. Às 8h20 da noite, eu tinha 22% de bateria. Isso significa que quando eu chegasse próximo das 10 horas da manhã, aliás da noite, o horário de eu sair para trabalhar, eu ia ser deixado na mão. E por que isso aconteceu? Veja, um outro aspecto do teste que eu fiz foi utilizar o Vocalizer. Eu utilizo o Vocalizer pago e a voz que eu utilizei aqui é a Luciana. O Vocalizer pago está com uma característica de travamento na voz. Então eu achei interessante submeter tanto o Talkback quanto o G-Shu a essa voz, né? A esse mecanismo de conversão de texto em voz, né? Ocorre que o Talkback ele seguiu tendo ativação instantânea e o G-Shu não. Uma outra característica é os longos tempos em que eu fiquei com o telefone inativo. O retorno do Talkback era mais rápido, não chegava a ser instantâneo porque o mecanismo demorava para carregar. O mecanismo de conversão de texto e voz, o Vocalizer demorava para carregar, mas o G-Shu, cara, demorava, e às vezes eu tive que reiniciar o G-Shu 2, 3 vezes naquele atalhinho que foi configurado para ele, mesmo atalho foi configurado para tudo, para deixar as condições as condições o mais enfim, parecidas possíveis, né? Claro que a gente vai ter sempre um uso diferenciado de um dia para o outro, mas isso não justifica que tipo às 8h20 da noite eu já estivesse carregando o telefone, saca? Para não ser deixado na mão por ele, percebe? E aí isso fica bem elucidado no gráfico. A gente não está falando aqui da superioridade que o G-Shu tem com relação à personalização e funções a mais em relação ao Talkback. Ele é superior ao Talkback nisso. E quando ele está totalmente ativo, ele tem uma agilidade maior que o Talkback, por exemplo, para digitar, saca? Mas isso não impediu ele, aliás, isso não impediu ele de cobrar um preço. E o preço que ele me cobrou foi o da eficiência energética. E isso
deixa todo mundo na mão. Qualquer um que precise, qualquer um que tenha uma vida como eu tenho, que é uma vida de estar sempre lá e para cá, de estar sempre assim para baixo, de trabalhar, de criar conteúdo, de fazer um monte de coisas, eu não posso ser deixado na mão, né? E aí a gente tem essa referência do quão o talkback, mesmo sendo inferior ao Jexu em muitas coisas, ele acabou tendo um desempenho melhor. Por quê? Porque ele me levou mais longe. Percebe? Ele não tem as mesmas coisas que o Jexu tem, mas ele conseguiu fazer com que eu chegasse em segurança no meu trabalho. Mais que isso, eu pude ir para a janta, voltar da janta e ainda chegar e botar ele para carregar, né? E aí a gente precisa ter em mente que o talkback que eu estou utilizando é um talkback em parceria com a Samsung. Porque se você acha a acessibilidade no Google ruim, no Android ruim, e o seu argumento é a acessibilidade, se você está utilizando um Motorola, você está errado. Se você está utilizando um Xiaomi, você está completamente errado. Por quê? Porque essas empresas, elas nunca gastaram um minuto sequer do tempo de existência delas com acessibilidade. Você deveria sim estar, se o argumento é acessibilidade, investimento em acessibilidade, você deveria estar na Samsung. Ah, mas eu não gosto da Samsung. Bom gosto a gente não está discutindo aqui, isso não é um canal de moda, né? Isso não é um canal que, né, fale dos gostos de cada um, até porque acho que não existe um canal que consiga comportar tantos gostos assim. É um canal de acessibilidade. Então, se a gente for pensar friamente, sob o ponto de vista do argumento da acessibilidade, se você está usando Motorola, Xiaomi ou qualquer outra fabricante nesse sentido, você está errado. Saca? Você deveria estar utilizando ou Samsung, pro lado do Android, ou Apple, lógico, né? Mas não deveria estar argumentando contra a acessibilidade utilizando fabricantes que nunca gastaram tempo algum investindo em melhorias de acessibilidade. A Samsung não. A Samsung, ela investe em acessibilidade há muitos anos. E esse foi o motivo para eu ter vindo para Samsung. Eu que não gostava da Samsung, vim para ela porque ela investe em acessibilidade. Percebe? Esse é um argumento que faz com que eu possa, que permita que eu chegue e diga para vocês que o Android, o talkback aqui no meu Galaxy A30 está ótimo. O talkback no meu Galaxy A30 está sensacional. O talkback no meu Galaxy A30 não me deixa na mão. O talkback do meu Galaxy A30 é melhor e tem mais funções que o Jexu? Não. Mas o Jexu me deixou na mão. E o talkback nunca me deixou na mão. Percebe? De vez em quando eu fico doido com ele, porque ele dá umas bloqueadas, mas aí até que ponto a gente está tendo um leitor de telas que está apresentando uma falha de desempenho por causa do leitor de telas, ou por esses inúmeros processos com os quais ele tem que lidar, por exemplo, atualização de sistema, atualização de aplicativos, falta de acessibilidade. Cada um vai lidar de alguma maneira. E para a gente poder determinar com exatidão como cada um desses leitores de tela estão lidando com esses poréns que aparecem em cada sistema operacional, a única maneira de a gente poder determinar isso com exatidão é submetendo esses leitores a testes. E é isso que eu gostaria de continuar incentivando vocês a fazerem aí no software de vocês, no hardware de vocês, para que as opiniões de vocês sejam cada vez mais qualificadas e levem as pessoas a ter atitudes mais assertivas, principalmente na hora de comprar um telefone, principalmente na hora de trocar de telefone, ou na hora de adquirir uma licença, porque a gente sabe que, sei lá, se a acessibilidade não é tão boa assim na Motorola, e você tem um software que lida tão bem assim com o Android, como é o caso do Jexu, talvez ali na Motorola seja o caso de você usar o Jexu. Talvez seja o caso de você colocar o Jexu ali na Xiaomi, né? Mas com certeza ter os dois no telefone é fundamental. Aliás, não adianta você ter, por exemplo, talkback instalado no Motorola, porque o Motorola ela não te permite uma instalação desde o início, né? Então, enfim, né? Então, veja como é a Motorola. Gosto muito da Motorola, tive experiências incríveis com a Motorola, mas ela é um zero
em acessibilidade. Então, enfim, o argumento da acessibilidade ele precisa prevalecer nesse canal, porque esse canal não é um canal de moda, é um canal de acessibilidade. Então, enfim, né? Esse foi um conteúdo gerado aqui com esse clima de vlog, porque infelizmente eu perdi os vídeos que eu fiz, os microvídeos que eu fiz no dia 16 e no dia 14, no dia 14 e no dia 15, dia 14 Talkback, dia 15 Exu. Então eu acabei, para não comprometer a promessa que eu havia feito, eu fiz esse vlogzinho. Espero que vocês tenham gostado, espero que, enfim, as minhas opiniões não tenham ofendido ninguém. A intenção não é essa, a intenção é promover um debate, é promover um diálogo, e nesse sentido eu gostaria de contribuir com esse conteúdo para que a gente converse sobre as coisas, a gente debata sobre as coisas, mas principalmente que a gente tenha essa conversa com base também em testes, né? Com base em conhecimento gerado. Gosto a gente não discute, gosto a gente tem, é importante que a gente tenha os nossos gostos, eles vão nos definir, mas é importante a gente confrontar de vez em quando a si mesmo, é sempre muito saudável, o questionamento é muito saudável. Enfim, é isso. Esse foi mais um conteúdo aqui sobre Talkback de Exu. Conto com vocês na próxima. Obrigado pela paciência de sempre. Tchau, tchau.